tem uma excelente opção de presente para o Dia das Mães. Você que fica pensando aí, eu quero um presente bonito, diferente, que minha mãe use mesmo. A Giovana vai trazer agora uma frasqueira linda. Bem-vinda, Gi. Obrigada. Tô inscrita, tá? Já tá? Tô inscrita. Aê, legal. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. É isso aí, Esse a gente apoio, cresce junto. Exatamente, Não é é isso? fundamental. É isso aí. fundamental. Ô, Bora Gi, lá. mas ficou linda essa frasqueira, Ficou hein? legal, né? Muito. Rogério, tem um truquezinho aí nesse tecido, olha que legal. Isso aí é tecido de barrado. Você sabe o que é tecido de barrado, Rogério? Ah, sim, Sabe? aquele que é feito para pano de copa. Exatamente, ele foi pensado para mão de copa, né? Mas a a gente gente dispensa, né? Não precisa É só isso fazer aí. pano de copa. Isso. Pode fazer Outras coisas, outras combinações, não é? Como é o caso dessa frasqueira, Exato. que tem uma altura que é da altura do barrato. Ele é maior, a frasqueira é maior do que a altura do barrado. maior, Exatamente. É verdade, tem uma faixa rosa O ali. barrado, normalmente, ele fica na faixa de 10 centímetros, os barrados. Tá. Aí você vai colocar um pra baixo, um pra cima. Quer ver, ó, deixa eu pegar um barradinho aqui, ó, um exemplo de barrado Tá, aqui, ó. certo. Esse é um barrado que a gente usou por exemplo, na Páscoa, por exemplo, sobrou, Certo, tá? tá. Aí você consegue cortar aqui. Então, o barrado, o rapor é assim, ó, esse é o desenho, e aí ele coloca 1 centímetro pra cá e pra lá pra corte. Então, Certo. ele fica de aproveitável 10, ele tem uns 12, por exemplo. Tá. Então, você pode ir emendando, fazendo composições, que é a mesma coisa que a gente usa pra fazer pano de prato, né? A gente sim. vai acrescentando coisas no pano de prato. Aqui também eu fui acrescentando até que eu chegasse num novo tecido, num novo desenho, num novo formato, num novo tamanho. E aí eu posso usar, o céu é o limite, Pra né? fazer qualquer tamanho Aliás, de quem peça. mandou o artesão né? jogar artesão na praia, né? A gente, né? Nada, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Aí, você aproveita a aula que você teve anterior da flor, e aí na minha Aham. frasqueirinha você põe um perfume, aí você, né? É mesmo, Ou boa um ideia. doce. Boa ideia. Então, vamos lá. O que a gente fez? Eu queria que você pegasse na mão, porque aí os seus dedos são os olhos de quem tá lá em casa. Boa. Tá vendo aqui, Rogério? Ó, Ah. então a gente tem aqui, ó, esse é um barrado que eu te falei. Eu tenho mais uma parte dessa Tá. aqui em cima. Então eu fiquei com aproveitáveis 10 centímetros. Fiz um debrum de 1 centímetro, 2 centímetros dobradinho e acrescentei. Certo. Fui usando combinação de cores. A cor que aparece aqui, já ensinei vocês em outra aula, que o tecido tem uma orelha. Nessa orelha do tecido, existem umas bolinhas com cores. São as cores Certo. que foram usadas para compor isso aqui. Então eu poderia usar amarelo, rosa, marrom, azul mais fechado, azul mais claro. Eu poderia usar todos, até o vermelho, que é o caso desse aqui que eu usei vermelho. Aí eu usei... eu gosto tanto dessa combinação desse azul com esse vermelho, acho que fica tão vivo que aí eu gosto de colocar esse azul. E aí fiz o destaque aí no zíper, um zíper vermelhão, puxadores em vermelho também. E aí eu fiz a altura que eu queria. Então, Tá. eu tenho a parte de baixo, vocês têm todas as medidas lá no Instagram, né? Certo. Então já aproveita, já dá uma checada lá no Instagram da gente, que a gente tá lá. Isso. E aí qualquer dúvida que você tiver Já lá está na lá. publicação, já está lá. Então, você deixa escrito lá, qualquer dúvida que você tiver, que depois da aula, se eu não conseguir ler aqui, Rogério não conseguir ler aqui, a gente vai lendo e vai respondendo depois, tá bom? Exatamente. Então vamos lá, ó. Eu quis, essa faixa aqui de zíper, eu quis trazer com 15 centímetros. E essa superiora, ela vai ter no final 4 centímetros. Tá. Então eu fiquei com uma altura de 19. Uhum. Eu vou falar pra vocês mais, no geral, como é que a gente pensa nessa bolsa, tá? Então eu tenho, ó, 58 centímetros, então eu dividi em 2 etapas, uma de 15 e uma de 4. Coloquei o zíper, desvirei, ó, vou virar aqui, ó. Ainda fiz um bolso interno com algumas divisórias, Ah, que bem legal. tranquilo. Aqui é o seguinte, o segredo desse elástico. O elástico, ele segue o tamanho da peça ou maior que a peça para franzir. Rogério, pergunta pra você. Ixi, Vai, o que vem na cabeça? O elástico vai do tamanho da peça ou maior que a peça? pra franzir? maior. Errado, Rogério! O elástico sempre é do tamanho da peça. É do Quem tamanho franze é da o peça? tecido. Isso. Ah. O elástico estica, tá? Ah. Então, o tecido você vai cortar 20 centímetros maior ou 10 Tá. maior. E Certo. o elástico, ele fica certinho. Ele não pode ficar menor, porque não, senão ele puxa, ele traciona a peça. E ele não pode Tá. ficar maior, senão ele embabada. Fica É aquele verdade, é aquele verdade. buracão aqui. Então, o elástico sempre o tamanho da peça. Essa é a primeira dica de hoje. Ótimo. Tá? Então, bota a dica lá de dica. Diretor. Fizemos o bolso aleatório, fizemos umas divisões aqui, colocamos o forrinho. Aí você vai ter uma parte lá que é o chamado freio, que todo mundo tem um medo disso aqui.
Então, o freio é a parte que fica de trás que eu possa levantar essa tampa. Tá. Então, esse freio, ele vai na medida final da nossa peça. Então, vamos supor que a sua medida final, quando você fez aí em casa, ficou com 20, ou ficou com 17, ficou diferente da minha. Tá. Então, você vai cortar esse freio por último e corta esse freio do tamanho que ficou a peça final aqui. Você vai colocar direito com direito do tecido principal e direito com direito do tecido de forro. E vai fazer uma costura e abrir. Peraí que eu vou deixar a câmera doida agora. Ó, abri e pespontei, certo? Certo. Agora, a dúvida de todo mundo é como é que eu fecho o outro lado, Rogério. Então, eu venho aqui, ó, direito com direito dessa peça. Vou colocar aqui as duas. E vou fazer uma costura. Unindo aí essas partes. Vou fazer unindo essa peça. Muito bem. Unimos. E agora, como é que eu vou unir isso aqui, ó? Agora, isso aqui tudo a gente amassa, amassa, amassa. E nós vamos encontrar direito com direito do nosso forro. Então, eu vou colocar, beliscar isso aqui todo mundo, ó. Parece ser uma parte mais difícil, porque a gente precisa de um pouquinho mais de força, porque esse freio, ele não é tão grande, né? Mas vai dar super certo. Aí a gente coloca todo mundo aqui. Eu vou costurar porque eu quero mostrar, dar ênfase nessa parte aqui. Tudo bem, Rogério? Tudo bem. Se não der o horário aí, você me avisa que eu... Então, vamos lá. O certo aqui é a gente colocar a parte que mais anda, mais movimenta pro corpo da máquina. Então, o tecido pro corpo da máquina. Baixo meu pé, baixo a agulha. Torcer para não andar muito aqui, porque a gente está num bastante volume, né? Essa parte é difícil costurar, mas É com porque, jeitinho vai, né? Eu tô com muita pressa. Aí quando a gente tá com pressa, a gente vai... Ai, cortou a linha lá. Cortou? Mas vamos lá, ó. Escapou. O que que a gente... escapou, mas não tem problema, ó. O que que a gente vai fazer agora? Depois que a gente fez isso, Rogério, ó, a gente vai tirar daqui de dentro e desvirar. Vai dar pra ver, fica tranquilo. Você não vai costurar mais? Você sabe costurar, Rogério? Eu sei. Verdade? Vou pegar uma peça em você na próxima vez que eu vier aqui. Que interessante saber disso. Muito interessante. Se a Silvia me chamar pro Dia dos Pais, você vai gostar. Já tem uma peça pra você, já. Não me coloque em maus lençóis. O diretor faz eu costurar? Vou fazer você também. Olha lá. Adorei isso. Vamos lá. E aí eu tenho essa peça, ó, já tenho o forro, essa parte feita. Certo. A parte difícil realmente é colocar lá dentro da máquina, ó. A câmera tá mostrando que é uma beleza. Olha só, aí eu tenho que vir com o pé da máquina e fazer aqui, ó, o pesponto do lado de cá. Tá. Feito isso, esse meu anel tá pronto. Aí existe o grande segredo para montar essa peça, que todo mundo tem medo, que é o que nós vamos desvendar agora. A gente vai pegar as nossas tampinhas, tá? As tampinhas têm 19 por 20, um meio retângulo, quase um retângulo, né? Quase um quadrado, chegando a um retângulo, 19 por 20. E aí, somando essas peças todas, eu tenho aquelas medidas lá. Tá. Eu vou somar, eu vou tirar os piques aqui, ó, fazer as marcações. E daqui também vou fazer as devidas marcações e vou unir. Então, eu vou colocar lá, a tampa fica na parte de cima, o que eu quero pra cima e pra baixo. Mas vamos lá, que aqui a TV traz uma mágica. Pronto. A TV não, né? Na verdade, é a gente mesmo. Ó, e aí eu trouxe uma outra peça pra vocês verem. O que é muito importante? Lembra que eu tava falando dos piques, né? Quando a gente faz, a gente coloca na peça, Rogério, o grande segredo pra gente ter uma peça perfeita é que a gente trave a costura nos 4 piques. Travar, literalmente, ó. Você pode ver que eu costurei. Você já até passou já. Eu costurei, tá? Eu travei, ó. Ela tá costurada aqui. Não é só alfinete, não. Não é alfinete nem clipe, sabe? Não vou pôr só o clipe. O clipe escapa. Tá. Vocês viram agora que o clipe escapa com Ou facilidade. desanda um pouquinho, né? Isso. Boa, Rogério, que você ia falar. Quando eu tô ao vivo, é muito engraçado essa hora, porque quando eu falo, todo mundo dá risada. E você em casa vai rir. E já deixa
um emojizinho de risada se você cair na minha. É muito comum a gente, na hora que a gente tá fazendo, costurando, a gente puxa, traciona, o tecido dá uma esticadinha, às vezes ele tá cortado meio envesado. E aí a gente acha os piques, tá bom, achamos os piques. Aí eu ponho o pique. Só que você chega lá na máquina, o pique faz assim, ó, andei um pouquinho pro lado. Aí você fala, ai, tudo bem, deixa ele ali pro lado. Aí você joga ele 3 milímetros. 3 milímetros não é nada. Só que 3 milímetros pra cá, 3 pra lá, 3 pra lá. Quando chega no final, soma 3 vezes 4, quanto dá? Você tá com 1,2, por exemplo. Então você tá com mais de 1 centímetro de ruga, de prega. Aí vai... chora. Né? Você que costura, o que você faz? Desmancha ou deixa a peça de lado. Quando a gente tem a trava da costura, que são essas travas aqui, ó, costurado, e costura pequenininha, tá? Pontos pequenininhos, ó, são 3, 4 pontinhos. Quando eu faço essa trava, eu vou fazer com que esse pique nunca saia do lugar. E se tiver, de repente, uma preguinha de 3 milímetros, ela vai continuar aqui. E 3 milímetros é muito fácil. Espaço. Agora vamos lá que eu vou fazer junto com não você aqui, vai dar ó. tanta diferença no todo. Aqui, ó, vamos lá? Dá pra ver? Eu não tô vendo aqui o retorno. Aê, bonitão. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Coloco um clips aqui. E venho pra cá e coloco um clips aqui. Eu vou forçar, criar uma prega aqui, tá? Aí, ó, eu vou colocando... Tá vendo, ó? Eu vou moldando aqui, vou acertando e vou colocando até que ela fique... Olha lá, ó, quando a gente chega no final... Se a gente deixar, Rogério, isso aqui vira uma prega pro final. Mas é muito mais fácil... Você que costura, Rogério, responde pra mim. É muito mais fácil eu costurar só esse pedacinho aqui, ó. Com certeza. E isso aqui eu vou repetir os quatro cantinhos. As chances de errar são menores. São menores, tá? E dá pra você ajustar, porque daí só vai ser um canto. Só um cantinho. Então você vai dando aquela puxadinha. Gostei. Agora, se você deixa pra puxar 3 milímetros pra ajustar, é fácil. Não, isso aí quando a peça é grande, hein? Isso. Não, e quando é pequena, ela também dá prega. Quando é grande, ela vai dar mais ainda, porque você vai fazer mais força. E outra, quando sair do lugar, aí tem um negócio que eu vou contar pra vocês. Sabe a bobina quando acaba no meio do caminho? A bobina acaba, né? No meio do caminho, não acaba? Acaba, ô. Aqui, ó, tá vendo, ó? Ela acaba criando, parece que ela cria uma prega, claro, porque um tá cortado arredondado, outro é reto, não tá enviesado. Então eu vou colocar ali, ó, parece que não casa, faz umas preguinhas. A gente vai forçando pra beijar, ó, e fica certinho. Só que se eu vou jogando essas pregas todas pra lá, e quem costura, quem faz bolsa sabe que eu tô fazendo força. Meu dedo tá até amarelo aqui, eu tô fazendo força. Quando a gente tem muita coisa pra deslocar, fica muito mais difícil. Claro. Quando eu tenho só esse pedacinho pra me preocupar, é muito mais fácil de eu ajustar. E outra clássica, com a bolinha da bobina. Se tá travado, não precisa se preocupar, porque aí ela tá presa ali, você não tem que fazer todo o trabalho de medida todo de novo. E aí é só jogar na máquina, Rogério, e costurar. Passar costura. Passar costura. Como é que a gente costura? A gente sempre deixa o maior volume para a parte de cima, nunca para a parte de baixo. A margem é do pé calcador? Sim, do pé calcador. Tá. A gente, então, sempre joga pra o volume baixo. todo para... a gente deixa a peça para cima e onde está costurando. Então, se a gente olhar, essa peça é lisa, né? Então, ela vai para a máquina, ó. E essa aqui é que eu tenho que levar na máquina. Deixa eu mostrar aqui para vocês, assim, ó. Essa é aqui que eu tenho que fazer a costura, ó. Então, quando eu vou tombando e acertando aqui, é muito mais fácil, Rogério, de eu ir fazendo a curva toda do que jogar tudo lá pra cima. Vamos pegar, posso pegar a frasqueira lá pra gente... A Sara vai pegar. Pega lá, Sara, pra mim? Aí eu já vou desvirando aqui pra mostrar pra vocês. Que depois faz um acabamento, né? Isso. Ó, deixa eu pegar ela aqui. Nossa, ela tem um tamanho legal, hein? Tem, ela é grandona, né? Nossa. Vou tirar meu truquezinho aqui. Ah, outra coisa, esse truquezinho é o seguinte. Quando você terminar de fazer a peça, coloca bastante coisa dentro. Coloca o resto de tecido. Sabe aqueles restinhos de tecido que vai sobrando do ateliê? Não joga fora. Pega um saco, ó. Isso aqui é resto de manta. Enche eles pra ele ficar bem pesado e forte. E aí você terminou de colocar a peça, guarda lá dentro. De um dia pro outro, ela vai ajudar a dar forma. Não é pra não amassar, é pra ensinar a peça como é que ela tem que ficar de novo. Sabe? Porque quando você fez, você viu o que eu fiz? Ela é do mesmo tamanho, só que se você olhar aqui, parece que ela é muito menor. É verdade. Porque de tanto que eu amassei, né? A hora que eu termino, que eu desviro isso aqui, eu vou fazer com que isso tudo... Ó como fica cheio. Fica cheio, né? Fica. Bom, aqui estão, ó, os bolsinhos de visão aleatória, tá? Aí eu usei as cores que estão lindas. E as cores que estão falando na própria estampa, né?
Então aqui tem um pink, tem um pouco de vermelho, amarelo, azul, marrom. As próprias cores estão aqui, elas me falam que elas combinam entre si, né? Não, tá linda essa coleção da Círculo, viu? Muito legal, né? E olha, nem parece um pano de um barradinho de copa, né? Não, porque aí eu acabo não tendo um mesmo. desenho. E aí o que, que eu fiz? Só aproveitando aqui, ó. Então, barrado pequenininho aqui, ó. Eu fiz o complemento. Aqui eu também fiz um complemento. E aí o do pé. Eu poderia ainda fazer, para quem é a turma do pet appliqué, sabe? Poderia recortar ele aqui, colocar num termocolante, que a Círculo também tem esse termocolante, e fazer uma aplicação. Poderia ter feito uma tampa lisa e ter feito só um cupcake de aplicação. Muito tá? E aí a gente pode, aí o céu é o limite. Agradeço. Até a próxima. Até. Beijo grande.